Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se vocês estão vendo esse vídeo, mas vamos lá. Eu sou a Letícia Gabriela. Acho que a maioria de vocês já me conhece. E eu estou aqui para dar a semana 1 de radiologia desse módulo novo de vocês, tá certo? Quero dizer que vai parecer um pouco repetitivo, porque radiologia, assim como no módulo passado, está muito integrado com a anato. Então, basicamente, a gente vai ter uma revisão de anato nas imagens radiológicas, certo? Eu vou começar falando um pouco para vocês sobre o principal exame dessa semana, que é a radiorressonância magnética. O anjo vai vir de vaso, ressonância magnética no exame, né? É um exame que ele não vai usar radiação, então isso é muito bom. Ele vai usar campo magnético, que vai emitir pulso de radiofrequência. Esses pulsos eles vão para o conteúdo do vaso ou para a parede do vaso e vai voltar e vai emitir a imagem que a gente vê. É um exame que pode ou não usar contraste e aí a gente vai avaliar o paciente para saber se vai usar ou não. Se for um paciente que tem insuficiência renal, problemas renais, ou que tem alergia específica a esse contraste, obviamente a gente não vai usar. Agora, se for um paciente que não tenha contraindicações, ou que você esteja desconfiando que tenha um trombo, obviamente eu vou optar por usar, porque a visualização vai ser muito melhor. Das vantagens do exame, é um exame que não é invasivo, ele tem uma boa acurácia, ou seja, é muito fiel ao que você vê, e ele não usa contraste iodado. Por que que isso é ruim, né? É bom, quer dizer. Porque o contraste iodado, ele é muito nefrotóxico. Então, ele é muito ruim para os rins. E, além disso, ele tem um efeito colateral muito forte comparado ao contraste gadolino, certo? Das desvantagens. Quando você vê a imagem, você basicamente vê os vasos. Você não vê os tecidos ao redor. Então, numa imagem só, eu só consigo ver os vasos. Isso é uma desvantagem, né? Seria muito bom se eu conseguisse ver os vasos e os tecidos ao redor. E é difícil de eu ver os pequenos vasos. Eu consigo ver, mas a visualização dos grandes vasos e dos vasos mais calibrosos é muito melhor, certo? Das indicações para esse exame, as malformações arteriovenosas, as doenças arteriais vasoclusivas, os aneurismas, que é aquela dilatação, né, da parede do vaso, que vai diminuir a irrigação para algum tecido, órgão, enfim, e trombose venosa. Eu vou começar falando um pouco da anatomia, certo? Para a gente ir para as imagens radiológicas. Aqui eu peguei um aparato geral para a gente ter noção de como é a irrigação do cérebro. A gente vai ter dois sistemas principais. O sistema carotídeo, que é o anterior, e o sistema vértebro-basilar, que é o posterior, tá certo? Isso faz sentido, esses nomes fazem sentido quando a gente vai analisando os vasos. Aqui embaixo eu vou ter o arco aórtico, da aorta que vem lá do coração, tá certo? O arco aórtico, a aorta vai emitir três ramos principais. O tronco bracocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda, que é essa da extrema direita aqui, tá certo? Do tronco bracocefálico vão sair outros dois vasos, a artéria subclave direita e a artéria carótida comum direita, beleza? De cada subclave vai sair as artérias vertebrais. Então, são essas duas que vão para cima aqui, tá certo? Sai da subclave e vão lá para cima, artérias vertebrais. Essas artérias vertebrais, elas vão se unir lá em cima, vão formar a artéria basilar. A artéria basilar, o último ramo que ela emite é a artéria cerebral posterior, certo? Então, isso tudo é o sistema vértebro-basilar, que vai basicamente irrigar a parte posterior do meu cérebro, certo? Do parênquima cerebral. A carótida comum, ela vai vir, certo? Ela sobe aqui dos dois lados. E lá no bulbo carotídeo, ela vai se bifurcar em duas. Na carótida externa, certo? Que vai irrigar coisas que não são do cérebro, a gente não precisa saber isso agora. E a carótida interna, que ela vai entrar no cérebro, certo? E ela vai irrigar o parênquima cerebral na parte anterior. Essa carótida interna, ela tem três partes principais. A cervical, a parte petrosa, desculpa, e a parte cavernosa, que é essa parte mais de cima aqui, tá certo? A carótida interna, ela vai se bifurcar em duas. A artéria cerebral média, que é essa que vai pro lado aqui, e a artéria cerebral anterior, beleza? Então, isso é o sistema anterior ou sistema carotídeo. Tranquilo? Aqui eu peguei e aproximei essa parte principal aqui, que vai irrigar principalmente o parênquima cerebral logo, né? Para a gente ter uma noção. O sistema anterior e o sistema posterior, eles vão ser unidos pelo polígono de Willis, certo? Que é esse circuitozinho que a gente vê aqui. Então, analisando, a gente tem as duas vertebrais que vão se unir e formar a basilar. A basilar, o último ramo que ela emite, é a cerebral posterior, beleza? Aqui tem a carótida interna. A carótida interna, na hora que ela entra, ela vai se bifurcar em duas. A cerebral média e a cerebral anterior. Para formar esse polígono de Williams, a gente precisa de uma comunicação, beleza? As duas artérias cerebrais anteriores, elas vão se unir pela artéria comunicante anterior. Já as artérias cerebrais posteriores com a carótida interna vão se comunicar pelas artérias comunicantes posteriores, beleza?
Então, tudo isso forma o polígono de Wilson. Agora, vendo mais as ramificações que a gente precisa saber. Aqui embaixo das artérias vertebrais, vão sair esses dois raminhos aqui, que é a artéria cerebelar póstero inferior. Então, ela vai irrigar a parte póstero inferior do cerebelo. É também a chamada paica, certo? O primeiro raminho aqui da basilar vai ser a aica. Então, é a artéria cerebelar antero-inferior, que vai irrigar a parte anterior e inferior do cerebelo, beleza? O último raminho aqui, antes da cerebral anterior, é a sulca, que é a cerebelar superior, que vai irrigar a parte superior do cerebelo, beleza? Aqui eu peguei uma imagem do cérebro para a gente ver a localização e ter uma noção também da irrigação de como se dá no cérebro. Aqui estão as duas vertebrais e aqui a paica, que é a cerebelar póstero inferior. Então, a parte posterior e inferior do cerebelo vai ser irrigada pela paica. Subiu, as duas vertebrais se juntam, formando a basilar. O primeiro raminho aqui da basilar é a aica. Então, é a cerebelar antero-inferior, que vai irrigar a parte anterior e inferior do cerebelo. O último raminho, assim, antes da cerebral posterior da basilar, vai ser a sulca, a cerebelar superior, que vai irrigar a parte superior aqui do cerebelo, tá certo? O último ramo de todos da basilar é a cerebral posterior, tá certo? Que vai irrigar principalmente aqui o lobo occipital do cérebro, beleza? As posteriores, a cerebral posterior, vai se comunicar com a carótida interna pelas artérias comunicantes posteriores. A artéria carótida, ela vai se bifurcar em duas. A cerebral média, que é essa que entra aqui no parênquima encefálico, certo? Aqui o cérebro está cortado, por isso que dá para ver ela bem direitinho. E a artéria cerebral média, ela vai irrigar principalmente as partes periféricas dos lobos que estão mais na frente. Então, o lobo frontal, parietal e temporal, na sua parte mais periférica, vão ser irrigadas pela cerebral média. Aí, a cerebral anterior, que é outro ramo da carótida interna, ela vai para dentro dos parênquimas, ela vai para dentro do cérebro mesmo, aqui do sulco, tá vendo? Então, ela vai irrigar os lobos frontal, parietal e temporal na sua parte mais central, na sua parte mais do meio, certo? E lembrar que as duas artérias cerebrais anteriores, elas são ligadas pela comunicante anterior, beleza? Aqui eu coloquei esse slide só para vocês verem, terem noção um pouco aqui da irrigação de cada artéria em cada parte do cérebro, certo? Não vou aprofundar, vocês deem uma olhada depois. E aí a gente começa a ver a angiorressonância magnética como um todo. A gente vê todo o aparato, certo? A gente vai começar desde aquele geralzão que eu dei lá no começo. Aqui embaixo, a gente vai ter o arco aórtico, certo? O arco aórtico ele vai emitir 3 ramos. O tronco bracocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda. Do tronco bracocefálico vão sair outros 2 ramos. A artéria subclave direita e a artéria carótida comum direita, beleza? Das artérias subcláveas vão sair o quê? As duas artérias vertebrais, beleza? Dá pra ver bem direitinho aqui, ó. As artérias vertebrais, elas vão se unir, beleza? Elas dão uma volta aqui, ó. E elas vão se unir formando a artéria basilar aqui em cima. Dá pra ver até a cerebral posterior, que é esses 2 raminhos pequenininhos aqui, beleza? A artéria carótida comum, essas duas aqui é o bulbo carotídeo, certo? A artéria carótida comum. No bulbo carotídeo vai se bifurcar em duas. A artéria carótida externa, que primeiramente ela é mais interna, e depois ela vem aqui para fora, tá certo? Então ela vem, vai para fora. E a carótida interna, que é essa que vai entrar no cérebro. Dá para ver as 3 porções dela aqui. A porção cervical, a porção petrosa e a porção cavernosa, que é essa mais aqui em cima. E aí a cerebral, a carótida interna, ela vai se bifurcar em duas. Na cerebral média e na cerebral anterior. Beleza? Aqui eu só coloquei as nominações aí para vocês olharem na hora do estudo. Aqui a gente pega a angiorressonância, isso aqui é uma angiorressonância do mesmo jeito, certo? Só que a gente coloriu os vasos e eu isolei só os vasos, beleza? Aqui dá para você ver o corpo da pessoa, os outros vasos, e aqui eu peguei só os vasos mesmo. Aqui tá o arco aórtico, certo? Aqui a gente vê o tronco bracocefálico, aqui a carótida comum esquerda, aqui a subclave esquerda. Das duas subclaves vão sair as duas vertebrais, tá certo? Esses 2 ramos fininhos aqui. Aqui é a carótida comum direita, lá no bulbo carotídeo ela vai se bifurcar em duas, na carótida externa e na carótida interna. Dá para ver de novo as 3 porções dela, cervical, petrosa e cavernosa. Beleza? Aqui a gente vai ver as porções da carótida interna, certo? Na hora que você pega o cérebro, que você corta num corte axial, você consegue ver essas duas porções da carótida, certo? Esse pontinho branco aqui, vocês conseguem ver, primeiramente, né? Que dentro do vaso tá muito branco. Isso é um hipersinal, certo?
Então, aqui, esses dois pontinhos que está na frente da ponte, isso aqui é a ponte, sempre na frente dela vai estar a artéria basilar, certo? Aquela que vai ser da união das duas vertebrais. E aqui a gente consegue ver as duas carótidas internas, certo? Isso aqui é a carótida interna. E aí a gente vai ver as porções dela de diferentes modos. Aqui a gente vai ver mais a porção petrosa, certo? Quando ela tiver dois risquinhos, é a porção petrosa. Se você lembrar da anatomia aqui atrás, ó, a porção petrosa, deixa eu voltar aqui, é aquela parte mais retinha, certo? Então, se você vê dois risquinhos, é porque é a porção petrosa da carótida interna. Se você vê dois pontinhos, já lá em cima no cérebro, né? A gente consegue ver que eu já estou mais em cima do que aqui. Então, se eu estou vendo mais em cima, eu estou vendo a última porção dela, que é a porção cavernosa, certo? Então, aqui eu vou ter a carótida interna na sua porção petrosa e a carótida interna na sua porção cavernosa e aqui a artéria basilar, beleza? Show. E aqui aprofundando no polígono de Willis, beleza? A gente já viu que a composição dele vai ser as duas artérias cerebrais médias e anteriores e as artérias comunicantes anteriores e posteriores e as artérias cerebrais posteriores. Tudo isso forma o polígono de Willis. E a gente vai ver ele nas imagens também, tá certo? Aqui ela pegou um corte coronal e ela inverteu ele. Então, as artérias vertebrais que estão embaixo, né, na verdade, elas vão aparecer em cima. Então, esses dois raminhos aqui, ó, são as artérias vertebrais. E qual vai ser o primeiro ramo, qual vai ser o único ramo, né, basicamente, que vai sair das artérias vertebrais? É a paica, a artéria cerebelar posterior inferior, que é esse raminho bem pequenininho aqui, tá certo? As artérias vertebrais, elas vão se unir e vão formar a basilar, que é esse gordão aqui, beleza? O primeiro ramo da artéria basilar vai ser a aica, artéria cerebelar anterior-inferior, que ela tá bem aqui. Aqui, o último raminho da basilar vai ser açúcar, artéria cerebelar superior, que é esse raminho bem pequenininho aqui, tá certo? Todas essas três vão pro cerebelo. O último ramo da basilar é a cerebral posterior, que vai irrigar o lobo occipital, beleza? É esse raminho aqui. Aqui a gente vê a carótida interna, beleza? Esse grandão, gordão aqui é a carótida interna. A carótida interna, quando ela chega, ela vai se bifurcar em duas, na artéria cerebral média e na artéria cerebral anterior. Esses raminhos aqui são chamados de ramos silvianos. É só título de curiosidade, vocês não precisam ficar sabendo muito disso não, tá certo? Aqui eu só nominei. É bom, importante, uma coisa que eu não falei, né? Para você, que vocês saibam distinguir os lados, tá certo? Então aqui, sempre lembrar que em qualquer tipo de exame radiológico ou não, o seu lado direito da tela, ele na verdade vai ser o esquerdo, né? Então tem aquela regra do X aqui. O seu lado direito, ele vai estar do lado esquerdo da tela e o seu lado esquerdo vai estar do lado direito da tela, tá certo? Então, aqui está a vertebral direita, aqui é a vertebral esquerda, a basilar, a carótida esquerda, a carótida direita, a cerebral posterior direita, a cerebral posterior esquerda, tá certo? Então, é importante vocês darem uma olhada nisso do lado. Aqui é a mesma coisa desse exame, certo? Só que, de novo, eu dei a coloração e eu isolei os lados, beleza? Então, mesma coisa, eu vou ter as vertebrais, a paica, basilar, aica, açúcar e a cerebral posterior. Aqui é a carótida interna, que vai se bifurcar em cerebral média e cerebral anterior. Aqui são os ramos silvianos. Qual a diferença desse para esse? Essa imagem do meu lado direito, eu peguei e eu isolei o meu sistema carotídeo. Eu peguei só a parte que vai irrigar os lobos frontais, aqui, frontal, parietal e temporal do meu cérebro, certo? Meu sistema anterior. Então, aqui eu vou ter a carótida, beleza? Carótida interna direita e aqui a esquerda, certo? Que vai se bifurcar na artéria cerebral média direita, artéria cerebral esquerda e a artéria cerebral anterior, beleza? Aqui as anteriores que elas vão se unir na frente, né? Aqui eu só coloquei os nomezinhos. Bom, aqui eu tô vendo de lado, tá certo? Então eu vou ter as duas, aqui começando pelo meu lado direito, né? Eu vou ter as duas vertebrais e aqui a paica, aqui a basilar, aqui eu vou ter a aica e aqui em cima eu vou ter a açúcar. Os últimos ramos da basilar vai ser a cerebral posterior. São essas duas aqui, tá certo? Aqui eu peguei e eu tô mostrando a carótida interna, tá certo? Então, isso é a carótida interna direita, beleza? E ela vai se bifurcar em duas. Então, a mais para frente vai ser a carótida, a cerebral anterior, e a mais para trás, que tá mais pro lado, né, na verdade, vai ser a cerebral média, beleza? Show. Aqui eu peguei pra gente dar uma revisão geralzona, beleza? Dá pra ver bem bonitinho tudo. Aqui eu vou ter as duas cerebrais, as duas vertebrais, que vão se unir e formar a basilar. A basilar, o último ramo dela vai ser a cerebral posterior. Dá pra ver que ela vai bem direitinho aqui pra trás do cérebro, certo? Aqui são as duas carótidas. Carótida interna direita e carótida interna esquerda, tá certo?
Essas duas carótidas, elas vão se bifurcar na cerebral anterior e cerebral média, beleza? Mesma coisa aqui. E aqui dá para ver as comunicantes posteriores, tá certo? No meio das duas anteriores vai ser a comunicante anterior. Show. Agora, outra coisa que inclui essa semana vai ser a drenagem venosa. Para a gente saber a drenagem venosa, basicamente eu olho para os seios que vão ter no meu cérebro, que é quem vai receber a drenagem, certo? Eu vou ter alguns seios principais que eu preciso saber para localizar no exame. O principal de todos, é o maior seio de todos que vem, desde o meu lobo frontal até o meu lobo occipital. É o seio sagital superior. É esse grandão aqui em cima, beleza? Se eu tenho superior, eu vou ter um inferior também. Então, aqui eu vou ter o meu seio sagital inferior. Tranquilo? O meu seio sagital inferior, junto com a minha veia magna, ou veia de Galeno, que ela vem lá das minhas veias cerebrais internas, vão se unir e vão confluir no meu seio reto, certo? Então, seio sagital superior, seio sagital inferior e seio reto. O seio reto e o seio sagital superior, eles vão se unir formando a confluência dos seios. Tranquilo? Da confluência dos seios, eu vou para o meu seio transverso, seio sigmoide e eu vou para a minha jugular interna. Tranquilo? Essa é toda a drenagem que a gente precisa saber. E aí a gente vem para as imagens. Também é uma ressonância magnética, tá certo? Que a gente consegue ver. E aí a gente vê bem direitinho aqui em cima o seio sagital superior, o seio sagital inferior. Esse embolado aqui vão ser as veias cerebrais internas. Essas veias cerebrais internas, elas vão desembocar na veia magna, ou veia de Galeno, que vai se unir com o seio sagital inferior e vai formar o seio reto. Ele é bem retinho mesmo, dá para você ver, o nome dele faz isso, né? Então, seio reto. O seio reto, junto com o sagital superior, vai formar a confluência dos seios. Confluência nada mais é que a união. Então, todos esses dois seios vão se unir, vão formar a confluência dos seios. E aí eu venho para o seio transverso, seio sigmoide, que não dá para ver aqui, e jugular interna. Tranquilo? Aqui eu só coloquei o nome. Pronto. Aqui eu peguei um corte coronal, certo? Então, eu peguei uma imagem cortando assim de frente, e eu estou mostrando para vocês os seios. Aqui eu vou ter o seio sagital superior, dá para ver bem direitinho, é o mais gordão de todos, certo? Aqui eu tenho os dois seios transversos, certo? Então, seio transverso direito e seio transverso esquerdo. E aqui embaixo eu vou ter o seio sigmoide, tá certo? Aqui no meio eu vou ter a confluência dos seios, tranquilo? Aqui eu peguei uma outra imagem também, é do livro, tá? É do Netter. Então, eu tô pegando, dá pra ver que é uma criança, né? E dá pra você ver bem direitinho os seios. Então, aqui eu tenho seio sagital superior, tá certo? Aqui eu teria seio sagital inferior, tá certo? Aqui não dá pra ver direito. E aqui são as veias cerebrais internas, que vão desembocar na veia magna, veia de Galeno, que vai desembocar no seio reto. Então, seio sagital inferior e a veia magna no seio reto. Seio reto com seio sagital inferior, eu vou ter a confluência dos seios. Aqui é o seio transverso, seio sigmoide e aqui é a jugular interna, veia jugular interna, tá certo? Então, essa é a drenagem. E é isso, gente. Eu espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham entendido. Meu WhatsApp tá aberto, vocês sabem disso. Qualquer dúvida pode me mandar. E é isso, muito obrigada.